No Fia em Foco de hoje, eu vou falar sobre os 5 hedge funds base 10 que realmente valem a pena. Esses ativos, eles são considerados como uma evolução dos FOFs. Os hedge funds, também conhecidos como multi-estratégia, eles têm um mandato mais amplo. Uma vez eu vi em um RI de um fundo imobiliário e eles falavam assim que o fundo era agnóstico em relação à alocação. Então, eles podem investir em imóveis, podem investir em CRIs, podem investir em cotas de outros fundos imobiliários, vários ativos, e eles não precisam se preocupar com o balanceamento desses ativos na carteira. Então eu trouxe uma lista com 5 ativos que, pelo menos na minha visão, são interessantes, que valem o seu tempo de estudo. O primeiro que eu separei é o CCME11, o Canuma Capital Multi-Estratégia. Esse fundo imobiliário foi o primeiro hedge fund a ter uma alocação efetiva em todas as classes de ativo. Então, eles investem em imóveis, eles investem em CRIs, que atualmente representam 42% do seu patrimônio líquido, e são 16 CRIs em portfólio. Eles têm uma taxa de carrego de CDI mais 2,9 e IPCA mais 10,8. Em relação a essas taxas, se você for comparar a outros fundos imobiliários, são taxas bem tranquilas, bem high grade, mas é claro que para saber se um FII é high grade, você tem que analisar bem a carteira e as garantias. A LTV do fundo é 54, um bom valor, tem uma duration curtinha, sofre menos com marcação a mercado. Ele é um fundo que tem indexação majoritariamente a CDI, são 66%, então o fundo está surfando aí essa alta da Selic. Eles também têm 2 imóveis, na verdade eram 3, bem recentemente eles venderam o imóvel, geraram lucro, e esses 2 que restaram aqui é um shopping center e o outro é um imóvel residencial. Em relação a fundos imobiliários e ações, eles têm 18 ativos, né, entre FIIs e ações, e tem um retorno aí durante esse tempo de investimento de 38,2%. O patrimônio desse fundo é 707,9 milhões de reais e o último rendimento que ele pagou foi de 8,4 centavos por cota. Hoje, o CCME está sendo negociado a 8,86. Isso representa um desconto de 5%, visto que a cota dele vale 10,44. Eles têm aí uma base de 8.268 cotistas e uma liquidez média diária de 192 mil reais. Esse ano, eles já pagaram um acumulado de 57,8 centavos por cota. No ano anterior, eles pagaram R$ 1,01. Ao mês, esse rendimento está sendo o equivalente a 0,95% ao mês. Esse foi o primeiro fundo imobiliário, acho ele bem interessante. E o segundo que eu separei é o WHG Real Estate Fund, WHGR11. Eu já tenho análises dele aqui no canal. É um fundo que eu acho bem interessante, também é um hedge fund base 10. O valor patrimonial dele hoje é 297,4 milhões de reais, está quase chegando aí nos 300 milhões, e a gestão cobra uma taxa de administração de 1% ao ano e também cobra uma taxa de performance de 20% do que excedeu o IPCA mais a média do yield do IMAB5. Esse fundo surgiu lá em dezembro de 2021, então ele não é tão novinho, já tem aí um histórico para a gente poder analisar. Essa aqui é a carteira do WHG, atualmente são 30 CRIs, eu falo atualmente porque como é uma gestão ativa, eles vão comprando e vendendo. Eles têm bastante exposição aqui a residencial, shopping, logística, também são indexadores mistos, a gente pode ver que tem IPCA e CDI. Além disso, eles investem também em cotas de outros fundos imobiliários, são poucos aqui, né? Eles trazem 2 e também trazem aqui que tem outros. Esses outros eu não sei quais são, mas eles representam 8,9% do patrimônio do fundo. Também tem 2 ações, eles estão investindo atualmente só em shoppings, também investem em permutas financeiras e tem um pouquinho aqui em caixa. A taxa de carrego deles está em CDI mais 4,11, é mais ou menos a média que a gente está vendo aí no mercado, e o IPCA mais 10,03%. Como eu falei, eles têm uma boa exposição aqui a residencial, 32,5%, e 73,8% da carteira está indexada a IPCA. Já na carteira de fundos imobiliários, 51,3% é de fundo de CRI, né, de fundo de recebíveis imobiliários. Também tem shopping, logístico, híbrido, bem diversificadinho aqui, mas com uma concentração em fundos de papel. Hoje o WHGR está sendo negociado a 8,80, sendo que o valor justo dele é 9,62, ou seja, ele tem aí 9% de desconto. A liquidez média diária é de 270 mil reais
e eles têm 13.720 cotistas. O último rendimento que eles pagaram foi 10 centavos por cota, que representou 1,12% ao mês. Esse foi o segundo fundo imobiliário, gosto bastante, tem um vídeo de análise aqui, eu vou deixar para vocês o card. O terceiro fundo imobiliário é um que eu também tenho análise dele aqui no canal, acho bem interessante, é um fundo pequenininho, Paramis Hedge Fund, fundo de investimento imobiliário. Ele teve início em 2023, o patrimônio líquido dele é de 137,4 milhões de reais, tem uma taxa de carrego de IPCA mais 10,25 e CDI mais 3,9, são 7.139 cotistas, e a taxa de administração que a Paramis cobra é de 1,10%, e eles também cobram uma taxa de performance que é de 20% do que exceder o IPCA mais 3 ou o IPCA mais o yield do IMAB5, tá? O que for maior entre eles. Aqui a gente tem o portfólio atual do fundo imobiliário, eles têm atualmente 34 CRIs, aqui a gente pode ver as taxas, né? Tem algumas mais altas, IPCA mais 11, IPCA mais 11,81, 1,86, IPCA mais 13,89, tem bastante alienação fiduciária, aliás, todos os CRIs aqui me parece que tem alienação fiduciária, esse aqui tem fundo de reserva e seguro, mas a alienação fiduciária a gente sabe que é um dos melhores, né? Em relação à concentração, a maior posição aqui é 5,2%, então aqui vai dar uns 13, 14% os 3 primeiros devedores do fundo. Essa é a carteira de fundos imobiliários, tem CPTS, RZTR, RBRR, tem vários fundos aqui bem interessantes. Alguns eles mantêm para carrego, né, que são aqueles que eles vão ficar aí recebendo rendimentos, que investiram para longo prazo, e a maioria é tático, eles pretendem fazer um ganho de capital e gerar lucro aí para os cotistas. Também tem alguma coisinha aqui em caixa. Eles só investem em CRIs e cotas de outros fundos imobiliários, fazem o básico, mas ao meu ver fazem bem feito. Eu gosto desse fundo imobiliário. Hoje o PMI está sendo negociado a 8,15, o valor justo dele é 9,29, ele está com desconto de 13%, a liquidez média diária desse fundo é de 248 mil reais, e o último rendimento que eles distribuíram foi de 11 centavos, o equivalente a 1,35% ao mês. O próximo fundo é o VGHF11, esse é bem conhecido, mas antes de falar sobre ele, vê se você já curtiu esse vídeo, se você está inscrito no canal, porque isso vai ajudar bastante. Enfim, o VGHF11 ele pode ser considerado aí um dos primeiro, se não o primeiro hedge fund, né? Ele tem também como objetivo investir em vários tipos de ativos. Ele é gerido pela Valora e a taxa de administração e gestão que eles cobram é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Eu acho que é a taxa mais baixa. A taxa de performance é de 20% do que exceder o IPCA mais a média do yield do IMAB5. Esse fundo aqui surgiu lá em 2021. E aqui a gente tem a carteira do VGHF11, tem muito ativo aqui, é muita coisa, são 67 CRIs que eu contei todos. Aqui eles têm também os fundos imobiliários, né, que eles investem, as cotas de outros fundos imobiliários, é bastante coisa também, são 64. Além das ações, eles investem em 5 ativos, né, tem aqui as de shopping, Pialos, Multiplan, São Carlos, Iguatemi, e tem cotas de SPS, são 10. O VGHF11 também divide o patrimônio dele em alocações táticas e alocações estratégicas. Então, ele separa aqui quase 60% para renda, que são aqueles que ele vai carregar, é para longo prazo, é para ficar recebendo rendimentos. E a estratégia de valor, que é aquela que eles vão girar a carteira, e é mais ou menos aqui 40,1% do patrimônio líquido. Hoje o VGHF11 custa R$ 7,66, o valor justo dele é R$ 8,57, então ele tem 10% de desconto, tem bastante cotistas, 393.854, a liquidez média diária é de 1,6 milhão de reais. O último rendimento pago foi 10 centavos por cota, que representou um yield mensal de 1,2%. O último fundo imobiliário que eu trouxe aqui é o Mana 11, o Manati Hedge Fund. Esse fundo teve início lá em maio de 2022, também não é tão jovenzinho,
eles cobram uma taxa de administração de 1% sobre o patrimônio líquido e uma taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA mais o yield do IMAB5. A carteira de CRIs dele representa 78,1% do patrimônio líquido. Eles têm também dois indexadores, que é CDI, que está com uma taxa de carrego de CDI mais 4,5%, representa 41,7% do patrimônio, né, do que está alocado em CRI, e os outros 51,1% está alocado em IPCA, com uma taxa de IPCA mais 9,6%. Na marcação a mercado está 10,8% e CDI mais 4,4%. As maiores exposições aqui por setor é de 31,9% em incorporação, shopping representa 12,5% e property representa 7,2%. A duration do fundo na parte de IPCA é de 3,7 anos e na parte de CDI 2,1. Em relação aos fundos imobiliários, que eles também têm exposição, representam 14,3% do patrimônio do fundo. Eles têm aqui também uma maior concentração em fundos de recebíveis, são 44,7%, mas também tem exposição a quase todos os outros setores aqui, só que com participações menores. Eles também têm estratégia de carrego e de ganho de capital, né? Então 28,3% é para ganho de capital, são táticos, e aqui tem posições para carrego, que são 71,7% do patrimônio. O Mana 11 hoje está sendo negociado também a R$ 8,80, também está com desconto, o valor justo dele é de R$ 9,30, ele tem 5% de desconto, são 27.246 cotistas e uma liquidez média diária de 719 mil. O último rendimento pago foi de 11 centavos, representando um yield mensal de 1,24%. O próximo já foi anunciado, será no total aí de 11 centavos também. Aqui eu trouxe a rentabilidade dos fundos. Se a gente desconsiderar os rendimentos que eles distribuíram, o Mana 11 foi o que mais entregou resultado, 14,66%, seguido do WHGR11 com 7,45%. Todos os outros trouxeram retorno negativo. Mas incluindo os rendimentos, a gente tem aqui o Mana 11 com 39,40%, o WHGR com 29,37% de valorização, seguido do PMIS com 21,48%, o VGHF11 com 18,12% de valorização e o CCME11 com 11,18%. Lembrando que o CCME11 é o único que tem imóvel, né? Então ele não tem uma variação tão grande assim. E no gráfico de correlação, a gente vê que em relação à diversificação não é tão interessante ter todos esses ativos em carteira, porque eles são muito correlacionados, né? Então, se um subir, todos os outros vão subir e você não vai estar protegido. O interessante seria escolher um ou dois. Mas claro que isso não é uma recomendação de investimento. Deixa aqui nos comentários se você já investe em algum desses hedge funds, se você gosta da tese do hedge fund. Eu particularmente gosto bastante, mas eu não tenho nenhum. Mas deixa aqui nos comentários qual é o seu, qual você investe, qual você está de olho. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.